sou casado com a Cristiane, uma mulher maravilhosa que me entende, me dá apoio em tudo que eu faço, me dá suporte para eu poder desenvolver um bom trabalho, me apoia em tudo, né? E eu tenho 4 filhas, mulheres, todas elas mulheres, portanto eu tenho assim, uma responsabilidade muito grande na geração da paternidade, né? No exercício da paternidade, e responsabilidade sobre isso. Não que as mulheres sejam mais fracas que nós, mas é normal de um pai ter um olhar diferente para a filha mulher. Eu tenho logo 4. Né? E também tenho um enteado, que é o Felipe, que é filho da Cris. Todos eles, entre filhas e enteados, têm idade entre 38, a mais velha, até 26, quase, a mais nova. Portanto, família grande, despesa grande, necessidade de ganhar bastante dinheiro e fazer bastante coisa nova. E aqui estou eu tentando, mais uma vez, me desafiar, porque é a primeira vez que eu faço um podcast. Eu já fui convidado, já fui entrevistado em alguns, mas é a primeira vez que eu faço, né? E a ideia aqui, então, é entrevistar pessoas, né? Essa versão, a versão beta que nós estamos fazendo, apenas para apresentar o projeto para vocês, né? E dessa forma tentar cumprir o meu papel aqui. Portanto, se eu cometer alguma gafe, algum erro, vocês sabem que podcast, esse, por exemplo, é gravado, mas não deverá ter corte. Portanto, se eu cometer aqui algum erro, eu peço aí a compreensão e apoio de vocês todos, né? Então, voltando, né? Eu fundei a GIB há 42 anos, né? Foi meu primeiro negócio, meu primeiro e único e importante negócio. Portanto, eu sou um cara de monoexperiência. Eu só conheço esse negócio nosso, eu só conheço distribuição. Na verdade, eu já tive fábrica, eu já tive loja de varejo, mas ao longo desse tempo todo, depois eu vou contar um pouco para vocês, mas a minha especialidade é distribuição, né? Atacado, distribuição e relacionamento com fábricas e varejos. É isso que a gente faz. A gente atende o pequeno e médio varejo, uma vez que o grande varejo, muitas vezes, se serve diretamente de fábrica. Quando eles nos consultam, normalmente é por falta de algum item, né, de algum item que porventura a fábrica não esteja entregando, e aí eles nos consultam e caso nós tenhamos, eles compram, então é assim que funciona. Portanto, resumindo, nosso cliente é o pequeno e médio varejo, também são centros automotivos, mas aqueles que têm KNAI de distribuição, ou seja, centros automotivos que mantêm o estoque físico em suas unidades, não é? E dessa forma nós não atendemos em hipótese alguma os mecânicos. E lá para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então há 42 anos a GB existe e há 13 anos existe a MTO, que é uma distribuidora de motopeças. Hoje, ambas essas empresas estão dentro da GIB, utilizam o mesmo sistema, o mesmo pessoal administrativo e operacional, né? A nossa logística, depois nós vamos falar sobre isso também. A gente armazena auto e motopeças nas mesmas instalações, né? Então, nosso pessoal de logística é o mesmo, administrativo é o mesmo, financeiro, fiscal, todo é o mesmo, exceto a nossa equipe comercial, que nós temos uma equipe direcionada para motopeças e outra direcionada para autopeças. Portanto, um não atende o outro. Convivem no mesmo espaço, com isso a gente otimizou os processos, ganhando velocidade e efetividade naquilo que a gente faz. Portanto, é uma empresa bastante rápida, bastante produtiva, né? Hoje, nós temos 17 mil SKUs de autopeças e 7 mil SKUs de motopeças, totalizando 24 mil itens. Para quem não sabe, SKU é igual a item, né? Esses itens são fornecidos por 155 fornecedores de auto
e 70 fornecedores de motopeças, sejam eles fabricantes ou importadores, né? De verdade, o que nós temos relevância, né, o que é muito importante para nós, que é a nossa curva A e B, que representa 80%, 80 e poucos por cento da nossa venda, ela é composta apenas por 31 fábricas de auto e 12 fábricas de moto. Não é? Mas, para a gente vender bem essa curva A e B, a gente mantém em estoque também a curva C, D e E, que embora venda menos e represente menos no nosso faturamento, são muito importantes na nossa composição de portfólio, né? Vocês devem entender, né, que eu sei que tem muita gente aqui que tem bastante tempo de mercado, outros nem tanto, mas vocês devem imaginar que em 42 anos de história, nós superamos muitas crises, né? Muitos planos econômicos, muitas mudanças de moeda, inflação alta, dólar alto, depois inflação baixa, às vezes dólar baixo, né? E juros, nem se fala disso, né? Nós já lidamos com juros de mais de 2 dígitos ao mês e já lidamos também com um juro de menos de 1% ao mês recentemente, né? Nós sabemos que é muito difícil empreender no Brasil por conta de todas essas variáveis, né, que existem na economia, além de todas as influências mundiais, as crises mundiais, guerras e por aí vai, que existem pelo mundo. Tudo isso afeta a variação da nossa moeda. E o Brasil, como um país com uma metodologia complicada, né? Prometo não falar de política aqui, até porque não entendo muito, mas entendo que é o seguinte: é um país difícil para se empreender face às dificuldades criadas pelos nossos dirigentes, né? Então, a gente é obrigado, como empreendedor, superar todas essas dificuldades e acharmos soluções para os nossos problemas, né? Então, nós passamos por muita coisa, vocês devem imaginar, mas em 2020, sem dúvida, a gente passou a maior e mais complexa crise da nossa história. Não da nossa, né? De todas as nossas, sua, minha, de todas as empresas, enfim, do país, do mundo, né? E futuramente eu vou fazer um episódio, eu pretendo fazer um episódio do podcast, onde a gente vai falar muito sobre o que nós aprendemos e o que nós crescemos durante esse processo todo de crise, né? Mas só para dar um spoiler aqui, né? Nós aprendemos muito pela dor, né? Eu posso garantir para vocês que a pior forma de se aprender é pela dor. Vocês devem saber disso, né? E então, muitas vezes a gente pode utilizar da experiência, né, do mercado, das pessoas, de conhecimento, de leitura, de podcast que a gente vai adquirindo e procurar traçar os nossos passos de forma que a gente erre o mínimo possível, né? Então, eventualmente, a gente comete alguns erros que não dependem de nós e a gente paga um preço muito alto por isso. E quando a gente é surpreendido por uma pandemia que afetou o mundo, nós não estávamos preparados para aquilo e pagamos um preço muito alto. Um preço que eu jamais, ao longo desses 42 anos de experiência, imaginei passar. Mas isso a gente vai falar num outro momento.